Pronto. Aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando com a história, né? E ensino religioso também. Então, nós vamos começar com a Grécia ainda, estamos na Grécia, né? A gente já viu a primeira aula da formação da Grécia, vimos a segunda aula das cidades-estados, Esparta e Atenas, e hoje a gente vai falar sobre mitologia grega, sobre os deuses gregos, sobre o período macedônico e sobre a Olimpíada, né? A gente estuda. Por que a gente estuda tanto a Grécia, né, professora? Por que a Grécia é tão importante para a gente? A Grécia é o berço do Ocidente, né, da cultura ocidental. Porque a gente, a todo momento, a gente está vendo coisas que nos ligam à Grécia, nas palavras, na filosofia, na Olimpíada, no churrasquinho grego também, né? Tudo isso. Então a gente vai falar hoje sobre deuses e mitos gregos, na página 85. Depois nós vamos falar da Olimpíada e mais adiante no período macedônico. Bom, a mitologia, o que é mitologia? Mitologia é um conjunto de lendas criadas pelos gregos, né? Durante muitas gerações, foi passando de geração para geração, e elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Então, a mitologia grega, ela reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. Sobretudo, né? Eles tinham história para contar do surgimento do fogo, do mundo, das maldades do mundo. Para tudo eles tinham uma explicação através da sua mitologia, né? O objetivo principal, como eu acabei de falar, era explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte, os fenômenos da natureza, né? E assim a criação das narrativas fantásticas que englobam toda a mitologia grega foi a maneira que os gregos encontraram para preservar a sua história, preservar a sua cultura, né? Nós temos vários livros sobre mitologia grega, eu gosto bastante desse assunto. É um assunto assim que eu acredito que muitos vocês, adolescentes que fazem, que utilizam, que jogam no computador, devem estar, né, assim, ter relação com alguns seres mitológicos, enfim, tá? Então, mitologia grega, mitologia é um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade para explicar a origem da vida, a vida após a morte, os fenômenos da natureza, enfim. Continuando. Religião grega. Né? A gente lembra na primeira aula ou na aula da Atenas e Esparta que a gente falou que a Grécia nunca formou um império, e sim cidades-estados independentes e autônomos. E aquilo que ligava, o que ligava o grego, que unia os gregos, era o idioma, né, e a religião. Então, os gregos, eles davam muita importância para a religião. Muito, muito, muito. Pra vocês terem uma ideia, em cada polis grega, assim, os cultos, eles eram em lugares abertos, mas eles não só faziam homenagem para os deuses, nos templos, mas em cada polis, no meio da rua, tinha sim um altar erguido para Atena, para Apolo, que daqui a pouco eu vou falar sobre esses deuses, né? Bom, vamos lá. Os gregos, eles eram politeístas e antropomórficos. O que quer dizer isso? Os deuses, eles tinham uma figura humana. Eles eram bonitos, eles eram inteligentes ou não, eles eram feios, eles eram bons, tinham um coração grande ou não, depende, né? Eles se comportavam como nós humanos, mas eles eram imortais. Né? Então, os gregos eram politeístas e seus deuses eram representados de forma humana e se comportavam como humanos. Tá? Eles acreditavam também que os deuses curavam doenças, causavam doenças, traziam paz, guerra, eram jovens, eram velhos, né? Eles imaginavam que era necessário saber o que os deuses desejavam, que poderiam estar pensando, né? Como faria para agradar os deuses. Então, essa era a ligação que os gregos tinham com os deuses. Engraçado que já naquela época eles gostavam de adivinhação. Então, eles acreditavam nos oráculos,
né? Os oráculos eram uma ligação que eles acreditavam que tinha entre os humanos e os deuses, um lugar de adivinhação, né? Não era bem um lugar, né? Era como que eu vou dizer? Era uma ligação entre os deuses e os humanos, que chamava-se de oráculos, e ficavam as pitonisas, ou pítias, que eram as sacerdotisas que passavam as mensagens dos deuses para as pessoas. Então, eles acreditavam muito nisso de oráculos. Então, sempre quando tinha uma guerra, ou quando eles queriam saber de alguma coisa, eles sempre perguntavam para os oráculos, e as pitonisas ou as pítias davam as respostas. Beleza? Então, olha só. Os gregos eram politeístas, antropomórficos, ou seja, acreditavam em vários deuses de forma humana. Esses deuses habitavam o Olimpo. O Olimpo era o monte mais alto da Grécia. Provavelmente tinha quase 3.000 metros. E acreditava-se que para entrar no Olimpo você tinha que passar por um portão de nuvem. Olha que legal. Eu acredito que seja fazendo alusão a uma coisa muito alta, né? Ao céu. Então, por isso. E os deuses viviam nesse lugar que chamava Olimpo. Certo? Continuando. Bom, o que mais que eu vou falar sobre a mitologia? A mitologia grega, ela vai inspirar a arte, né? Vai inspirar a arte, as pinturas, as esculturas, a literatura, a música e o teatro também. Então, a mitologia, ela era assim de uma... Eles têm, os gregos hoje, eles têm uma honra, não é um orgulho dessa mitologia, que eles utilizam e falam e conseguem explicar coisas até hoje sobre coisas que aconteceram no passado. Hoje eles conseguem explicar através da mitologia. E mais uma vez fala, a mitologia inspirou a arte grega também, através daquelas ânforas bonitas, né? Ânforas que são vasos, né? São cantoneiras, tipo vasos de uma cor preta e abóbora, mais ou menos. E ali eles retratavam a cena da mitologia. Tá? Inclusive tem até um exercício no nosso livro que vocês vão ver várias ânforas dessa com os 12 trabalhos de Hércules. Bom, dentro da mitologia nós temos os deuses, nós temos seres mitológicos também. Nós temos várias figuras mitológicas, né? Nós temos os heróis, nós temos as ninfas, nós temos os semideuses, que são os heróis também, e outras coisas também. Pegamos assim alguns seres mitológicos só para não ficar muito enfadonha a aula, né? Então, quem são os heróis? Os heróis são os filhos dos deuses ou das deusas e dos mortais. Então, vou falar do Hércules ou Heracles, né? Que ele era filho de Zeus com Alquimena, uma mortal, e a esposa de Zeus, que era Hera, ficou muito braba, né? Então lançou uma ira, uma raiva sobre ele e pediu para que ele resolvesse 12 trabalhos. E ele vai resolver esses 12 trabalhos, porque os semideuses, eles nada mais são do que tão fortes quanto os deuses, porém eles eram mortais, né? Eles eram mortais. Vamos lá. Heróis, como eu falei para vocês, eram considerados semideuses, filhos de deuses ou deusas com mortais. Nós temos o Perseu, que matou a Medusa, o Teseu, que caçou e matou o Minotauro, né? E o Hércules, que resolveu, e Belerofonte, que tinha um cavalo alado. E não é tão conhecido, mas também é um semideus. E o Hércules, ele resolveu os 12 trabalhos e é conhecido como Heracles também. Ninfas. Ai, as ninfas são tão bonitinhas, parecem umas fadinhas encantadinhas. São sempre lindas e alegres, cuidavam das florestas. Tinham, como vou dizer, namoravam com os deuses, tinham uma fé com os deuses. Era crush dos deuses, mais ou menos isso, né? Mas elas eram tão bonitinhas. Tinha Alceídes, ninfa das flores, dos bosques, Dríades, dos carvalhos, Nereidas, ninfas da água. Então, nós vimos heróis e ninfas. Precisamos saber o nome deles? Não. Vocês têm que saber o que eles fizeram, quem são eles. Mas nome para resolver em prova, não. Você tem que saber que existiam ninfas, quem elas eram, né? Figuras mitológicas femininas, lindas e alegres, que ficavam na floresta.
E os heróis, filhos dos deuses com mortais. Sereias, né, que você já sabe o que são, que encantavam os homens, enfim. Os centauros, sabe quem é de Sagitário? O símbolo do Sagitário é o centauro, metade homem, metade animal, cavalo, né? Nós temos o Quiron, que era o centauro, nós temos Quiron. Vamos ficar só com Quiron, que foi criado por Cronos, que era pai de Zeus. Os sátiros são aqueles que possuem corpo de homem, chifre e pata de bode. Né? Nós temos o deus Pan, que é o deus do bosque, e ele é assim, tá? Tem chifre e patas de bode. As górgonas, quem são as górgonas? São figuras femininas que possuíam cabelos de serpente com uma medusa que, pelo seu olhar, ela petrificava a pessoa. Terrível. E foi nosso amigo Perseu que cortou a cabeça dela e a matou. Tá? Então nós temos seres mitológicos, sereias, centauros, sátiros, górgonas, ninfas e heróis. Certo? Beleza. Continuando. Os principais deuses gregos, eles viviam, já falei para vocês, no Olimpo, né? E eles tinham sentimentos humanos de ódio, egoísmo, inveja, fraqueza, amor, maldade, tudo isso. Os principais. Então, deuses gregos tinham sentimentos humanos, tá? De repente falei muito rápido. Os deuses tinham esse sentimento que nós humanos temos, de amor, de ciúme, de inveja, de raiva, né? Nós não somos sem pecados, somos pecadores. Então a gente tem esse sentimentozinho malzinho, mas nós temos sentimento de bondade, né? Nós temos sentimento de carinho, tudo isso os deuses tinham. Eles viviam no Olimpo, todos eles lá. Zeus era o pai de todos. Estava grandão, forte, sempre representado por um raio, né? Hera, sua esposa, Poseidon, deus do mar, Deméter, Afrodite, do amor, da beleza, Apolo, deus do sol, Artemis, deusa da caça, Atena, da sabedoria, Hermes, do vento, Hefesto, do fogo. Precisamos saber todos esses e o que eles eram deuses de quê? Não precisamos saber. Mas nós temos, por exemplo, se cair numa questão, cite o nome de alguns deuses, eu vou ter que citar. Né? Nós temos que saber quem são, diferenciar quem são os deuses do Egito, quem são os deuses da Grécia, né? Senão fica complicado. Então, politeísta, antropomórfica, vários deuses. Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Hestia, Afrodite, Atena. E engraçado que cada cidade-estado tinha uma deusa protetora ou um deus protetor, tá? Combinado? Beleza? Estão entendendo? Vamos seguir. Bom, falamos que dos gregos vieram tanta coisa boa, inclusive a Olimpíada. A Olimpíada ela nasceu no século 8 a.C., na cidade de Olímpia, uma cidade-estado na Grécia Antiga, e elas duraram mais de 10 mil anos. Esse evento acontecia de 4 em 4 anos, só homens que podiam participar. Eles, no começo, eram só corridas maratona, porque começou também, também tinha na cidade de Maratona, então existia de 4 em 4 anos, só homens, era em homenagem a Zeus, e engraçado que na época da guerra, como que eu vou dizer, a Olimpíada, a guerra parava na época para ter Olimpíada, não continua, assim, a guerra não podia continuar, né? Então, era de 4 em 4 anos, foi em homenagem a Zeus, e durante o período de guerra, a guerra parava para acontecer os Jogos Olímpicos. Não eram jogos, eram corridas. Só homem que participava, e eles participavam nus. Mulheres eram proibidas de assistir, não por causa disso, mas porque não era uma atividade para elas. Só podiam participar homens que falassem o idioma grego, tá?
Então, a Olimpíada nasceu na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, no ano 776 a.C. E no período das guerras, havia uma trégua na guerra para ter os Jogos Olímpicos. Bom, que mais? Não se sabe quantas pessoas compareciam aos Jogos, mas tinha uma estimativa de 45 a 50 mil espectadores, tá? Todos eles passavam por um treinamento moral, físico e espiritual e sempre sob a supervisão dos juízes. E aí não tinha a participação das mulheres, volto a falar, certo? As mulheres, engraçado que quando a Olimpíada acontecia, era um lugar sagrado para Zeus. Então, o Zeus estava relacionado ao homem e não à mulher, né? Agora, as mulheres podiam assistir as competições de bigas, quando tinha competição de biga, elas podiam participar. E havia festivais femininos que chamavam Araeã, porque Heraeã, que era em homenagem à deusa Hera. Aí sim, tinha corrida e lançamento de dardo. Essa era uma competição só para mulher. E muita gente não sabe disso, viu, gente? Por isso que só fala que a Olimpíada era só para homem, na cidade de Olímpia, de 4 em 4 anos. É porque muita gente não sabe, mas existia uma competição em homenagem a Hera, que chamava Heraeã, né, que era na cidade de Argos, que era uma competição para mulheres. Tudo bem? Continuando. A corrida foi o único esporte praticado nas primeiras 13 Olimpíadas, né? E tinha uma distância que chamava estadia de 85 metros. Depois foram acrescentadas corridas de aulos, dolichos, né? De 365 metros, 24 estadias ou 2 quilômetros. Depois vieram o pentatlo, e depois boxe e corridas de bigas, que foi aquela que eu falei que as mulheres podiam assistir. Até no primeiro momento era só a maratona, tá? Depois que foram acrescentando essas modalidades. E as corridas de bigas, como vocês estão vendo aí nos desenhos aqui no nosso slide, né? Era mais ou menos assim, tá? Há uma curiosidade, durante as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, não teve Olimpíada, tá certo? Não aconteceram as Olimpíadas. Bom, agora eu vou falar sobre um cara que eu gosto muito. Quer dizer, ele vai estar na história, né? A ligação, isso página 94, no livro, página 94, o Ocidente ligado ao Oriente, né? No século IV existia, no norte da Grécia, um lugar chamado Macedônia. Não era muito conhecido, os gregos não davam muita importância para isso, e Felipe II era o rei da Macedônia. E a ambição, ele era muito ambicioso, ele queria conquistar o mundo todo, né? O mundo ocidental. Dominou a Grécia e vai começar a dominar muita coisa. Só que ele morre. E quem assume o poder é seu filho, com 20 anos de idade, Alexandre III, ou Alexandre Grande, ou Alexandre da Macedônia, assume o seu legado, que era de conquista, 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 conquista. E ele vai conquistar a Índia, a Pérsia, o Egito. Foi lá no Egito que ele fundou Alexandria, que hoje existe ainda, e era a maior biblioteca do Oriente era em Alexandria. E ele, todas as cidades perto no Egito que ele fundou, chamava Alexandria, em sua homenagem. Ele morre com 33 anos, mas ele conquista muita coisa, gente. Ele conquista a Pérsia, a Índia, a Babilônia, a Mesopotâmia, todo mundo conquista. Ele tem assim, a alma dele é de conquistador. Gosto muito do Alexandre o Grande, como a gente fala, né? Só que a gente tem que aprofundar mais na sua história e não temos muito tempo para isso. E naquela época, o grego era um idioma falado no mundo todo. No papiro, nas escritas. Então, era o idioma que permitia a comunicação entre todos, influenciando culturas de muitos lugares. E como ele conquistou, então surge o grego com a cultura oriental, vai haver uma fusão.
vai existir uma mistura da cultura grega com a cultura oriental do Alexandre e vai acontecer o helenismo, que é a união de elementos de diferentes culturas ocidentais e orientais. Então, o helenismo é a fusão da cultura ocidental com a cultura oriental, graças a Alexandre o Grande. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Um beijo grande, até a próxima. Tá? Ah, outra coisa, não, já ia esquecendo da atividade, não posso. Atividades aqui, página 89, conhecimento em ação, página 95, um exercício só, conhecimento em ação. Tudo respondido no caderninho de história. Um beijo, fiquem bem, fiquem em casa.